Mercados em todo o mundo iniciam a semana sob forte tensão com as reações ao tarifaço de Donald Trump. Apesar das pressões internacionais e dos apelos por negociações, o presidente dos Estados Unidos dá sinais de que não vai recuar. Reportagem de Paulo Edson Fiore. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, será recebido nesta tarde na Casa Branca, em Washington, pelo presidente norte-americano Donald Trump. Netanyahu será o primeiro líder a discutir pessoalmente com Trump sobre o pacote de tarifas imposto a 185 países. No caso de Israel, o percentual global de 10% já em vigor subirá para 17% na quarta-feira. Aliado próximo do republicano, o premier israelense espera demonstrar a Donald Trump o impacto do tarifaço para a economia do país. Só que a Casa Branca deu diversos sinais de que essa será uma negociação difícil. Em entrevista à ABC News, o diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, disse que mais de 50 países já entraram em contato para pedir negociações e tentar reduzir o tarifaço em vigor desde sábado. Hassett explicou ainda que a Rússia ficou de fora do pacote porque o presidente norte-americano avaliou que isso poderia prejudicar as negociações pelo fim da guerra na Ucrânia. Ao canal CBS, o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, garantiu que as novas tarifas que entram em vigor na quarta-feira não estarão sujeitas a possíveis negociações. Já o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou ao programa Meet the Press com Kristen Welker, da NBC News, que apesar da queda no mercado de ações, não há nenhuma razão para antecipar uma recessão com base nas tarifas. A manifestação veio após o banco norte-americano JP Morgan elevar de 40% para 60% a probabilidade de uma recessão global já em 2025, em reação ao pacote tarifário anunciado pelo presidente dos Estados Unidos. Para o economista Hugo Garbi, a avaliação do banco é correta. Donald Trump vem implementando uma política fiscal que a gente chama na economia de política fiscal contracionista, por meio do incremento de impostos, e isso vai contra, primeiro, né, a própria filosofia americana de liberalismo, né, de ter ali uma liberalidade em termos econômicos de relações comerciais com o mundo todo, e também vai na posição oposta da literatura ortodoxa da economia, da literatura tradicional da economia. Então, os Estados Unidos, principalmente no pós-pandemia, vinha sofrendo e vem sofrendo com a inflação. Essas medidas, elas incrementam, inclusive, a inflação, porque incrementa o preço dos produtos importados nos Estados Unidos, e isso fica mais caro para o próprio americano, né? E não faz muito sentido, não faz sentido econômico o tarifaço do Donald Trump. De fato, o JP Morgan tem razão. Se o Donald Trump continuar com essa narrativa e com e efetivamente com esse tarifaço, vai ser ruim para o mundo todo, literalmente. Mesmo diante dos apelos de governos e alertas de economistas, Donald Trump deu sinais de que fará jogo duro nas negociações. Em entrevista a bordo do Força Aérea 1, o presidente americano afirmou que a queda global das bolsas mostram que o que chamou de remédio aplicado por meio do tarifaço está funcionando. Ele confirmou ainda que diversos países já procuraram a Casa Branca para negociar de forma solícita e negou que a inflação esperada nos Estados Unidos será um grande problema. Em uma rede social, Trump disse também que o pacote de tarifas é uma coisa linda de se ver e que a medida é a única forma de reverter, segundo ele, os enormes déficits financeiros com a China, a União Europeia e muitos outros. Enquanto a China já retaliou, impondo tarifas no mesmo patamar de 34%, os ministros do Comércio da União Europeia se reúnem hoje para definir a resposta do bloco, taxado em 20%. 6h31. Repita. 6h31. As tarifas impostas por Donald Trump sacudiram mesmo o mercado mundial. Mas uma oportunidade pode surgir para o Brasil. Acompanhe aqui na reportagem da Luciana Verdolim.
Num primeiro momento, a avaliação é de que o Brasil pode ser uma alternativa para países como a China, por exemplo, que foram duramente atingidos pela taxação dos Estados Unidos anunciada na semana passada. Isso pode favorecer novas aproximações. Mas analistas apontam também que ainda é cedo para dizer exatamente qual vai ser o resultado final. Com a guerra comercial entre os norte-americanos e a China, o Brasil pode se beneficiar sendo alternativa chinesa para o aumento do custo da soja, por exemplo, exportada pelos Estados Unidos. A economista Lígia Pimentel explica que a soja norte-americana vai ficar muito mais cara para o mercado chinês. Ainda mais se a gente levar em consideração que o nosso produto pode ficar mais barato também para os chineses. Então fica interessante para o Brasil no caso desse produto, sim. Agora, está todo mundo muito confuso e buscando entender o que está acontecendo, justamente porque são muitos produtos, são muitas taxas diferentes aplicadas aos produtos, são concorrentes globais para diferentes produtos. Então, de fato, é uma situação um tanto quanto caótica e difícil enxergar como um todo. Nós vamos ter que analisar por produto. O ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, Gustavo Junqueira, admite que ainda é cedo para fazer uma avaliação detalhada. Segundo ele, vai haver sim, no entanto, uma mudança significativa no comércio mundial. O Brasil precisa trabalhar com muita calma e com uma visão estratégica. Acho que não dá para sair tomando decisões sem antes entender qual é a estratégia que está montada para cada um dos países. Não dá para olhar para os Estados Unidos porque ele aumentou os impostos, as tarifas, nós vamos aqui aumentar só para fazer frente. Não deve haver uma tentativa de retorno ao que existia. Nós precisamos entender o que está sendo planejado, como está sendo construído e dentro desse novo formato posicionar o Brasil. Então acho que é importante trabalhar com muita cautela e há, sem dúvida alguma, oportunidade de ganhos tanto para o agro quanto para a indústria brasileira nesse momento. Entre os especialistas, já é possível avaliar o seguinte: como o Brasil recebeu a alíquota mais baixa de 10%, a nossa situação parece estar sob controle. A decisão parece não ter sido ideológica. Até por conta disso, a recomendação é que o Brasil não assuma lado, continue negociando com os Estados Unidos, tentando se beneficiar da insatisfação ou de taxas mais altas impostas a produtos de outros países. O cenário perfeito seria o Brasil aproveitar para aumentar suas exportações, tanto para os Estados Unidos quanto para aqueles países que decidirem também taxar os produtos norte-americanos e eles ficarem caros demais para os mercados locais. De Brasília, Luciana Verdolim.